É com satisfação que anunciamos aos telespectadores da Vale TV a entrada no ar do programa Valores da Nossa Terra, que irá ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas e em demais horários alternativos desta emissora. O propósito desse programa é colocar em perspectiva, trazer ao conhecimento dos telespectadores do Rio Grande e aqui do nosso querido Vale dos Sinos, histórias de vidas de homens e mulheres que são capazes de nos inspirar, de nos desafiar a trilhar também por esses caminhos difíceis da vida, e que com certeza nos conduzirão à construção daquele país que todos nós queremos e desejamos, não só para nós, como para todos os nossos filhos e netos e também amigos. E não há dúvida nenhuma que um país, caro Heitor Borella, que tiver um propósito definido, secundado por uma liderança preparada e também animada por esse desafio, e que tenha bons exemplos a dar, será, digamos assim, a condição de possibilidade para nós usufruirmos de dias melhores, para todos nós. E deixarmos de ser, caro Heitor, aquela promessa do futuro, o senhor que viajou aos 4 cantos do mundo, aonde nós passamos, nós somos cantados em prosa e versos como o país do futuro. E nós entendemos que temos que ser também o país do presente. Está mais do que na hora de sermos o país do presente. E o presente se faz com ação, com atividade, com arrojo. Arrojo que nós tivemos aqui no Heitor Borella, que nessa cidade, adotou, Heitor? Adotei. Adotou essa cidade, tem nela fortes vínculos e gosta muito dessa cidade, como nós, na condição de empresário e líder comunitário, vem dando a sua contribuição para que Novo Hamburgo dê passos significativos em direção àquela cidade que todos nós almejamos. É um homem, então, de negócios, é um homem que trabalha com o turismo em particular, é um homem que emprega, é um homem que paga seus impostos, oportuniza também história de vidas para aqueles que são lá empregados e, com certeza, com toda a sua humildade, que eu já percebi, que o senhor é um homem consciencioso do seu tempo, eu sempre digo que a humildade é a consciência da responsabilidade. Então, quando nós temos pessoas com esse jaez, com essa estrutura moral e ética, é sempre uma oportunidade de todos nós aprendermos o que hoje, com certeza, acontecerá aqui nessa conversa ainda que breve. Seja bem-vindo ao nosso programa, Heitor Borella, e é um prazer falar com o senhor e eu tenho certeza que também os nossos telespectadores gostarão muito do que o senhor tem a nos dizer hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Antônio. Para começar esse programa, então, eu vou pedir a Deus que nos abençoe, hoje e sempre. Isso. Que as bênçãos de Deus recaiam a todos os teus telespectadores, tua família, a nossa cidade de Novo Hamburgo, maravilhosa cidade. Antônio, o meu envolvimento com o turismo, vamos falar de coisas da cidade, Isso. Negócios são meio cansativos. Eu estou há 10 anos afastado, mas há 22 anos atrás eu iniciei um trabalho do Conselho Municipal de Turismo aqui, no tempo do nosso saudoso Jair Foscarini. E isso foi implantado, foi aprovado na Câmara, e foi montado também o Fundo Municipal de Turismo, e vinha muito bem na gestão do Jair. Depois houveram outras gestões, não vamos falar de política. E há 10 anos atrás eu tive que me afastar para cuidar dos meus negócios e tal. Mas o turismo sempre fez parte da minha vida, a cidade sempre esteve no meu foco e tal. Eu sempre dizia, eu fui presidente da Rota Romântica também, eu sempre dizia que o turismo para uma cidade, ela tem que ser acolhedora para os seus.
Até 6 anos, 7 anos atrás, Novo Hamburgo estava uma cidade feia, uma cidade não acolhedora nem para os seus, né? Hoje está acolhedora para os seus? Não está 100%, mas já melhorou muito. A cidade melhorou muito. Hoje nós temos um centro revitalizado, nós temos um parcão revitalizado, nós temos o caminho para Loba Grande totalmente modificado, que é um bairro importantíssimo para a nossa cidade, para o desenvolvimento turístico, né? Nós temos hoje uma cidade já bem mais sinalizada, né? E eu acho que estamos nos preparando para buscar novamente o desenvolvimento turístico aqui. Antônio, eu parto do princípio de que uma cidade ela só é turística se o seu povo conseguir ver ela desta forma. E isso parte da educação, tá? Depois que eu recebi o teu convite para participar do programa, eu fui pesquisar um pouco. Estou meio afastado, não vou lá falar bobagem ou não levar informações para a comunidade. Eu vi que alguns municípios, parece que a Novo Horizontina, eles estão implantando nos colégios municipais a matéria sobre turismo, turismo lá na comunidade. E eu acho que isso é muito importante, Novo Hamburgo voltar a pensar nisso, voltar a ter o ônibus de turismo que havia aqui, que levavam as crianças a conhecer os pontos turísticos da cidade, voltar a pensar num receptivo turístico que foi fechado nosso no centro, que, na minha opinião, estava mal localizado, tá? Ele tem que... Existe já um projeto para a BR-116. Eu acho que esse receptivo turístico, uma cidade que nem Novo Hamburgo, que tem diversos caminhos turísticos, possibilidades turísticas, e houve uma evolução para isso. Eu acho que isso é muito importante, que a comunidade, juntamente com o poder público e juntamente com nossa prefeita Fátima, deu pontapé inicial para a retomada desse caminho. Novo Hamburgo, para quem não conhece, a primeira vez que eu falei de turismo dentro da CI foi uma verdadeira balbúrdia. Numa diretoria, não vou citar o nome porque estávamos em 12 empresários lá, eu disse que Novo Hamburgo tinha um potencial turístico muito grande, foi uma balbúrdia, porque deram risada e não sei o quê. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu perguntei quem conhecia a Fundação Sheffield. Dos 12 que estavam ali, ninguém conhecia, só eu. Quem conhecia a Casa Perse? Quem conhecia as igrejas daqui? Vocês conhecem as igrejas? Vocês conhecem as igrejas nossas? Vocês já olharam nossas igrejas? A nossa FENAC, a nossa FIMEC, tudo isso é turismo. Tudo isso é turismo. E, na época, conseguimos alguns materiais. Esse aqui foi um, na época, que foi lançado, tá? Na época do... E aqui tem um resumo, mais ou menos, de todos os caminhos passam por Novo Hamburgo. Então, nós temos, assim, o patrimônio imaterial, né? Os monumentos, o monumento do sapateiro, o monumento do imigrante, o monumento à Bíblia. Na época, esse monumento à Bíblia está dentro do Parque Florestal. Na época, o Parque Florestal era totalmente abandonado. Hoje era uma floresta. Né? Hoje está revitalizado. Era um centro, o Parque Florestal era um centro de assalto.
né? E de droga, né? De consumo de droga. Né? Nós temos uma história ali, Sim. se não me engano foi Dom Pedro II que passou por ali, que esteve hospedado ali, quando inclusive ele deu a ponte de pedra ali para Ivoti, conhecido como o Buraco do Diabo lá, né? E então nós temos esse patrimônio, nós temos uma casa de cultura que tem uma obra de arte na frente que todo mundo passa ali, não tem um olhar de ver aqueles... Não degusta, Não né? degusta, aquilo é lindo, os rostos, ali está representado o sorriso dos imigrantes quando saíram da Alemanha e a tristeza do que encontraram no Brasil. É isso que o artista quis representar, e bem na frente da praça ali, né? E ali poucos conhecem, tá? Nós temos também a Cidade do Verde, e aí nós temos as nossas igrejas, nós temos a Igreja Evangélica da Ascensão, que é lindíssima. Se alguém aqui não lembrar da igreja, vai lá, fique na frente, na rua, na Bento Gonçalves, ali, fique admirando os detalhes dessa igreja. Nós temos a igreja São Luís Gonzaga, que é a nossa igreja matriz. Vamos descobrir a história. Por que São Luís Gonzaga? Por quê? São Luís Gonzaga foi um rei da França que teve toda a sua trajetória dedicada à comunidade. Ele foi um soberano que trabalhou para a comunidade, trabalhou em prol do povo e depois foi canonizado. Então nós temos uma igreja que é lindíssima, é belíssima a nossa igreja matriz ali, né, Antônio? É verdade. Né? Senhor Heitor, nós vamos caminhar para um pequeno intervalo, né? E depois estamos nos deliciando aí com as suas informações, com o seu passeio aí que estamos dando por Novo Hamburgo e região, né? E eu, antes de fazer esse breve intervalo, eu queria também me dirigir aos telespectadores para chamar a atenção para um fato relevante que o senhor Heitor falou aqui. O turismo, tal qual lá se pensou, não é aquela ideia de gastar tempo, ou de não fazer nada, ou dedicar somente ao ócio, né? O turismo, na verdade, ele tem outras perspectivas. E eu chamo a atenção porque eu falava recentemente, senhor, que nós normalmente falamos ali daquele sítio, do colono, da roça. Essa perspectiva, ela é relevante e nós veneramos, até tivemos recentemente o Dia do Colono, mas uma roça é muito mais do que uma roça, é uma unidade produtora de riqueza. Ali tem negócio, ali está o futuro, às vezes, de uma família. E nós precisamos deixar-nos tocar por outras palavras, por outros insights, para reificar essas realidades. O turismo, na verdade, em Novo Hamburgo, pela sua grandeza, está entre as maiores cidades desse estado, é uma referência para muitos gaúchos, que gostariam de vir aqui e desfrutar espaços de lazer e de vida, e conhecer os valores que nos tocaram e que materializam a nossa história aqui na Terra, né? Então, o turismo, né, para além de tudo isso, né, de retratar um tempo histórico, a cultura de uma sociedade, os valores que animaram, também é um local de grandes oportunidades. Aliás, disse, né, turismo é a indústria do século XXI. Nós vamos fazer um breve intervalo para depois continuar aqui, né, andando, né, nos deixando levar pelas histórias de turismo, né, e de belos lugares de Novo Hamburgo. Até depois do intervalo. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tem o privilégio de receber aqui nos estúdios o hamburguês, posso chamar assim, né? Sim. Heitor Borella, né? Que, para nossa surpresa, grata surpresa, né? É um homem que conhece e muito as questões turísticas, e não só da região, como também do mundo, e que vai nos ajudar, nós aqui hamburguenses, a degustar melhor os nossos espaços de vida, chamando atenção para o que nós temos de belo e por que é relevante, né, nós nos deixarmos tocar por essas realidades, degustar isso. Né? Pois não, nós antes de encerrarmos, né, estávamos conversando sobre os nossos espaços religiosos, né, e, se possível, né, o senhor poderia nos conduzir por mais outras realidades significativas que eu vi que tem aí, né? Na época, então, nós criamos o roteiro religioso, né, que são 15 igrejas, todas com as suas histórias, todas com as suas características, não importa aqui se é evangélica, se é católica, se é ortodoxa, não importa. Importa que são igrejas, são templos, são locais ótimos de visitar. Então, em Novo Hamburgo existem 16 igrejas históricas que fazem parte desse caminho. Depois nós temos o roteiro cultural. Eu trouxe esse material, Antônio, porque de cabeça, já com uma certa idade, eu não vou lembrar de tudo, tá? Então nós temos o nosso Hamburgo Velho, a casa Schmidt Presley, né? Nossa Fundação Sheffield, que, na minha opinião, são poucos os lugares do mundo, mas pouquíssimos, que podem oferecer a visibilidade, a arte, a beleza que nós temos, principalmente na Fundação Sheffield. Aquilo é um passeio, é um navegar por o que mais belo existe, que foi as pinturas do nosso Frederico Sheffield. Né? Então, nosso Hamburgo Velho é muito lindo e existe lá diversas histórias. Nós temos a primeira rua pavimentada bem na frente da fundação, poucos conhecem. Nós precisamos identificar novamente a nossa cidade, sinalizar, buscar a nossa história. E quem está falando é um italiano que ama uma cidade que tem um alemão como imigrante fundador, e que vieram lá do fim do mundo desbravar essa terra e que, com muito orgulho, transformaram Novo Hamburgo, que era um distrito de São Leopoldo, numa cidade lindíssima, uma cidade industrial com potencial muito grande. Tá? Então, nós temos... E depois, por último, nós temos nosso grande bairro, rico bairro, Lomba Grande. Antônio, quando nós tivemos o prazer de receber aqui os prefeitos da Rota Romântica da Alemanha, tá? Eu fiquei 2 anos como presidente da Rota Romântica, tive esse privilégio de conseguir trazer esses prefeitos para cá, diretores de turismo e tal, e havia uma preocupação muito grande aqui como é que nós iríamos receber essas pessoas, porque só falavam em Gramado. Gramado, 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 Gramado. Eu digo, não se preocupe, Novo Hamburgo tem a sua história, e aqui chegando, junto com as pessoas que colaboraram, principalmente a dona Margot, minha querida Margot, lá da Fundação Sheffield, nós levamos eles por esses roteiros aqui da cidade e depois fomos para Lomba Grande. E Lomba Grande nós fomos recebidos num sítio. O sítio Três Figueiras era denominado na época, não sei se existe ainda. Carlos,
meu amigo pessoal até hoje. E o Carlos, dentro desse sítio, fez o caminho por dentro desse sítio, onde tinha, então, o palmito nativo brasileiro, tinha todas as suas histórias, fotografia dos bichos, dos animais, que ele colocava a máquina ali, ele colocou todo no caminho aquilo e tal. Tinha o fogo de chão, a casa, tinha ponte pêncil, bom, acho que tem ainda hoje. Tá? E foi feito o Carlos, eu não estou lembrado do sobrenome dele, me desculpe, porque é alemão, eu tenho dificuldade de pronunciar com a língua alemã, né? Ele foi apresentando aquilo em alemão para esses turistas caminhando no meio do mato. E quando chegamos no fogo de chão, foi servido ali, tinha um pinhão sendo cozido, e tinha frutas ali nativas, e os alemães sentaram ali e começaram a comer essas frutas nativas. Natural, sem coisas que a gente até nem comeria da forma como eles estavam comendo. Eles comeram, tal, adoraram. E o coordenador era ficar das 10 até as meio-dia, almoçar e ir para Canela e Gramado. E qual foi a nossa surpresa? De que eles não queriam subir, queriam ficar ali. E a fruta, agora eu lembrei o nome, que eles comeram, foi cortado ao meio, eles pegavam a colher e comiam a semente, é o maracujá. Opa! Maracujá. E eles, foi um sarro, não, nós não queremos sair daqui, nós queremos ficar aqui. Nós estamos muito bem aqui. Não, mas nós temos que ir a Gramado e Canela e tal. Bom, resumindo, saímos às 3 horas daqui. Nós tínhamos compromissos em Ivoti ainda, né? E Ivoti, depois todas essas cidades, e acabamos indo dormir em Gramado. E para desencanto deles, tá? Gramado amanheceu, Gramado e Canela amanheceram fechado o tempo, aquela neblina que não se conseguia ver 3 metros de distância, né? Eles não tiveram o prazer de conhecer Gramado e Canela, né? Ficaram um pouco frustrados, porque eles só ouviu falar nisso. Na época eu ressaltei que nós tínhamos a Rota Romântica, que sai de São Leopoldo, vai a São Chico. Não queriam ir a São Chico, e eu insisti em manter o programa, foram adorar o São Chico, né? Incrível. Aquela natureza, aquele acolhimento, aquela receptividade. O diretor de turismo da época de lá e o prefeito receberam com muito carinho. Nova Petrópolis, eles ficaram encantados com Nova Petrópolis. Ficaram encantados, o prefeito... Tem uma identidade forte, eu acho, com a letra. E o prefeito recebeu eles com muito carinho, muito amor. Eles foram conhecer diversos pontos lá da cidade, que também é uma cidade já bem avançada no turismo. Mas eu acredito muito em Novo Hamburgo. Eu acredito muito na nossa região, eu acredito muito em Ivoti. Ivoti, aquele... Eu chamo de buraco do diabo lá embaixo, né, onde tem aquela... Parem lá, não passem de carro por cima da ponte, estacionem o carro, vão olhar aquela ponte, olhem as luminárias que tem lá, olhem as casas em Chainel que tem lá, sim, as casas históricas que tem lá. E aí vão visitar outros pontos turísticos, como a Cachaçaria Weber que tem lá, e outros pontos turísticos da cidade, né? Que Ivoti é uma cidade muito agradável. Então, Antônio, eu fico muito, muito feliz de ter participado desse teu programa. Me coloco à disposição para continuar falando de turismo, porque eu acho que Novo Hamburgo já se preparou para acolher o turismo, porque ele está acolhendo o seu cidadão. E isso é um ponto fundamental para o turismo. Muito obrigado. Viu? Isso. Cara Heitor, se
pudermos fazer uma síntese, né, de tudo que o senhor falou com brilhantismo e com paixão, com amor. Eu vi que o senhor é um homem apaixonado pelo que faz, sobretudo pelo que defende, e defendeu muito bem aqui, né? Quando se refere a Gramado e Canela, né, então eu gostaria que o telespectador também considerasse que nós poderíamos talvez sintetizar assim, cara, Heitor, que Gramado e Canela, né, resolveram abrir para os outros, para os gaúchos, para o mundo, a sua casa e permitir que nós fôssemos lá conhecê-los e verificar como eles degustam a vida, como eles se relacionam com a vida. E, digamos assim, demarcaram essa experiência humana deles ali com símbolos, com templos, com uma série de realidades materiais que vão, digamos assim, não só documentando, mas demarcando na nossa existência humana a vida. Né? E foram competentes nisso. E isso que o senhor tem chamado a atenção, Novo Hamburgo, pelo seu tamanho, pela sua riqueza, pela sua representatividade, também tem muito o que fazer pelos gaúchos e pelos brasileiros. Nós temos realidades, como o senhor Heitor aqui pontuou, que nos orgulhariam se nós conhecêssemos e que só os nossos irmãos brasileiros pudessem vir aqui e desfrutar, degustar desses momentos de vida naquilo que nós vivemos, nas experiências que nós aqui tivemos. E digo mais, isso é fundamental na nossa caminhada de desenvolvimento e de atingimento, né, daquele estágio humano que nós queremos chegar. A cultura tem a missão, né, de não só documentar, de não só, digamos, acolher e preparar as nossas histórias, as nossas experiências, os nossos símbolos, né, que vão não só confortar, como dar balizas seguras para as gerações que vêm. Degustando, cultivando esses valores, essas caminhadas, essas experiências que nós temos, tão bem documentadas e materializadas na região do Vale dos Sinos e, sobretudo, em Novo Hamburgo, que nos orgulharia muito poder compartilhar isso com os demais gaúchos. Mas nós precisamos dar valor a isso, cultivar isso e, sobretudo, Heitor, anunciar isso. Nós precisamos, digamos assim, informar os nossos conterrâneos das belezas que temos e dos espaços de vidas que despojamos aqui, para que esses possam vir aqui e desfrutar disso conosco. Né? Então, não é nem querendo ser egoísta, ter só isso para nós, mas são realidades que, com certeza, e quem conhece um pouco o Estado, tem muito a dizer e colaborar no processo de formação das gerações que, né, vão nos suceder. A cultura, ela é fundamental e, sobretudo, a convivência, a interação com os nossos irmãos. O turismo tem que ser visto com isso, com essa perspectiva também. Não só de nós degustarmos, como de reafirmarmos o que estamos fazendo. Porque ao acolhermos pessoas que vão degustar essas realidades conosco, eles não só vão ter belos dias, né, belas oportunidades de estar vivendo isso, como também estarão nos ajudando a melhorar ainda mais esta realidade. Né? Foi um privilégio, meu caro Heitor Luiz Borella, tê-lo nesse programa e, sobretudo, falando num assunto que é tão caro para o homem, para essa sua breve existência aqui na Terra, né? E onde ele deixa demarcado essa existência através desses símbolos também culturais, né? E dessa interação com os seus, coisa que a realidade do turismo proporciona e amplia. Né? Então, foi um privilégio e estaremos na nossa próxima quinta-feira, nesse nosso programa, Valores da Nossa Terra, conversando com mais um homem ou uma mulher que vem aqui nos ensinar, vem aqui nos instigar a melhor nos conhecer e o nosso entorno, para que possamos ter melhores experiências de vida. Foi um privilégio e até o nosso próximo programa.